Todas as vezes que você escutar um homem, qualquer que seja, dizer para você: siga-me, seja meu imitador, mas ele não imitar Jesus Cristo, ele é qualquer coisa, menos um discípulo de Jesus, e não deve ser imitado. Você não deve olhar para ele. Você só pode olhar para aqueles que, quando você olha, você diz o seguinte: ele imita a Jesus. A pergunta é: como é que a gente sabe que alguém imita Jesus? Qualquer um pode aparecer para você hoje, dizer assim: siga-me porque eu sou imitador de Jesus Cristo, e você vai sair por aí seguindo. Cuidado, você pode seguir um falso imitador de Cristo, porque não é porque uma pessoa diz que é imitadora de Cristo que ela imita Jesus Cristo. A palavra de Deus nos deu um critério para sabermos como imitar os imitadores de Cristo, e o critério é um só: o testemunho apostólico. É o testemunho de Paulo, é o testemunho de Pedro, mas de nenhum outro homem. São estes testemunhos os que nos importam. Por que eles são importantes? Porque qualquer homem que disser para você qualquer coisa que Jesus não disse e que os imitadores apostólicos de Jesus não disseram, seja anátema. Jesus não te chamou para repetir uma palavra nova. Corra das pessoas que estão dizendo para você um novo evangelho. Eu tenho uma palavra nova para você. Não, 1000 vezes não. O evangelho é uma palavra velha e que se torna nova a cada dia porque é velha. Fuja de novidades. Fuja de qualquer novidade que não seja o velho e saudável evangelho que foi pregado pelos apóstolos. Onde não houver a pregação dos apóstolos e a reprodução dessa pregação, fuja! Mas Jonas, e os presbíteros, e os pastores? Pois bem, quando Jesus vai aos céus e diz: ide por todo mundo e pregar o evangelho, Jesus não estava dizendo assim, com isso encerra a nossa meditação. Ele não estava dizendo assim: gente, foram 3 anos poderosos. Foi cansativo o último ano, principalmente as últimas semanas. Dei meu sangue. Tô cansado. Eu preciso de um sabático. Vou descansar, vou deixar na mão dos presbíteros e vou curtir, tá certo? Meu descanso. E aí quando eu voltar, aí eles me dão de novo a igreja para eu cuidar. Não, senhor, não, senhora. A igreja continua nas mãos de Jesus. Leia Apocalipse capítulo 2, capítulo 3. A Bíblia diz que ele tem a igreja, os pregadores nas suas mãos, e passeia no meio da sua igreja. Ele está presente, seja na igreja de Éfeso, seja na igreja de Filadélfia e seja na igreja de Laodiceia. Seja a igreja mais ou menos, seja a igreja fiel, seja a igreja infiel. Ele sabe o que está acontecendo em sua igreja. Ele governa a sua igreja. Então para que presbíteros? Porque presbítero não é para inventar nada de novo. Pastor não tem que dizer nada de novo. Pastor nenhum na face da terra tem autoridade para explicar para você qualquer outra coisa. Pastores não podem fazer outra coisa senão repetir o evangelho, repetir a palavra. E qual é a maior tentação de um pastor? A repetição. Ele foi chamado para repetir uma palavra que não é dele, que não foi dele. A tentação dele é querer ser criativo, dar sua própria palavra, dar o seu próprio tom. É aí que cai em desgraça um pastor. Um pastor cai em desgraça quando ele esquece que o principal chamado dele não é dizer nada de novo, é repetir o que Paulo disse, o que Pedro disse, o que Jesus disse. E o que Paulo e Pedro disseram foi exatamente o que Jesus disse. E a garantia de que você terá um bom pastor é quando você ouvir ele pregar e você olhar para ele e dizer assim: ele está repetindo o mesmo velho evangelho que foi pregado por Jesus. E você orar por ele e agradecer a Deus porque ele está repetindo. Agradecer a Deus porque ele está dando a mesma mensagem.
Aquela mensagem que não pode faltar, porque essa é a única mensagem que salva a gente. É a única mensagem que nos alimenta. É a única mensagem que nos importa. A mesma mensagem que transforma há séculos e séculos e que saiu daqui, das cadeias dessa prisão e foi parar, olha só, em São Paulo, foi parar na Bahia. Que mais aqui? Que mais aqui? Paraíba, Brasília. Ó, chegou em Brasília, gente. Santa Catarina. Santa Catarina. Pernambuco. Salvador, Pernambuco. Você sabe o que chegou lá? Porque homens fiéis pregaram o mesmo evangelho, a mesma palavra. Pastores só são a boca, repetem apenas o que precisa ser dito. Eles são apenas, como dizia Spurgeon, aqueles que abrem as jaulas e deixam o leão fazer o resto. Quem é o leão? É o evangelho. O pregador não é o evangelho. O pregador ele só abre a jaula e deixa o evangelho fazer o resto. O evangelho é a única coisa que pode alcançar as nações. Por isso, meus irmãos, oremos pelos pastores fiéis de nossa igreja. Ore pelo pastor fiel de sua igreja. Porque não é fácil ser um pregador fiel do evangelho hoje, onde as pessoas querem tanta novidade, onde as pessoas querem tantas coisas novas. Ore pelo pastor de sua igreja, se ele tem sido fiel principalmente, se ele tem pregado fielmente o evangelho, porque é uma luta ser fiel ao evangelho, e é uma luta encontrar pessoas, membros de igreja, que são sensíveis ao evangelho e que estão ali dizendo: Senhor, obrigado, porque eu ouvi de novo o evangelho, porque mais uma vez o evangelho foi pregado. Que a gente possa orar por esses homens, para que a gente possa orar por uma igreja. Que você ore por seu pastor todas as vezes que você descobriu que ele deixou você em segundo plano para ler mais o evangelho. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa você descobrir que um pastor gastou a semana inteira amando o evangelho. Uma igreja será cuidada, não quanto mais o pastor amar a igreja, uma igreja será mais cuidada, mais bem cuidada, quanto mais o pastor amar o evangelho. Louve a Deus se você tem um pastor que ama o evangelho mais do que você, mais do que os membros de sua igreja. E você será uma igreja amada, porque não tem maior demonstração de amor de Deus por uma igreja do que um pastor fiel que ama o evangelho e prega e alimenta a sua igreja com o evangelho toda semana. Eu queria convidar você a orar pelo pastor de sua igreja, a orar pelo pastor de sua igreja para que ele pregue o fiel evangelho. E se o pastor da sua igreja não está pregando o evangelho fiel, ore por ele mesmo assim, porque Deus também costuma fazer a obra dentro de sua casa. Ele passeia em Éfeso, ele passeia em Esmirna, ele passeia também em Laodiceia. Vamos orar por nossos pastores. E eu vou pedir para que